Coração Peludo. Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de relacionamento da Jovem Pan, o Coração Peludo. Eu sou Paulinha Carvalho, estou aqui com a nossa fada sensata, o cristal sem defeitos que nos conduz já há quase 2 temporadas completas nesse mundo louco das relações, a psicóloga Pamela Magalhães. Vocês têm ideia a responsabilidade desse apelido? De fada sensata, cristal sem defeitos? Fada sensata, cristal sem defeitos. Isso aí é de uma responsabilidade sem tamanho. Mas olha, eu não sei que outros adjetivos usar. Porque eu tenho certeza que se você é ouvinte desse podcast, você com certeza já aprendeu muito. Já teve muita realidade suavemente esfregada em sua cara. Bem delicadamente. Um monte de gente escreve isso pra gente, verdade. né, Pamela, ali no Instagram. Adoro. Aliás, você que está ouvindo Coração Peludo, marque a gente no Instagram, aonde você está escutando. Eu tô adorando. As pessoas falam, tô lavando. A menina mandou para mim outro dia, eu tô passando roupa escutando Coração. Eu tô no carro, tô escutando, tô no trânsito, tô na estrada e tal. É muito gostoso. Andando de bicicleta, marca lá. O meu Instagram é @psipamela, @psipamela. E a Paulinha? É Paulinha Carvalho JP. Pode me marcar também, tá? Quando vocês não me marcam, a Pamela vai lá. Eu marco também. E você também, se não me marca, você marca. Pra gente multiplicar. Aqui é uma dupla de 2. Isso aqui aí. É uma dupla dinâmica. Essa audição. Bom, antes de falar do nosso tema da semana, quero lembrar que você pode participar do nosso projeto Top Secret, mandando a sua pergunta e a sua história. A gente está com o tema Você já foi ignorado? Bloqueado? Rejeitado? Pois é, manda aí a sua história ou a sua pergunta para o WhatsApp 11 931170620. Mas não manda por escrito, amor. Manda áudio, manda vídeo. Isso. A gente quer, claro que saber a sua história, mas não exatamente a sua identidade, tá? Não estamos interessados em divulgar você, tá? A gente quer saber o que você pensa, o que aconteceu e a sua pergunta. Se você não conseguir pôr uma máscara ou alguma coisa assim, a gente vai dar um jeito de dar um blur. Foi uma tarja. Pra não te expor, porque a ideia então como que é o número? 11 93 117 0620. Boa. WhatsApp, escreve Coração Peludo pra gente já saber Já que é com a salva gente. no contatinho. Exatamente. Bom, o tema do podcast de hoje é a cabeça já se decidiu, mas o coração não se convenceu, Pamela. Quem nunca, não é? A cabeça sabe tudo, né? Aquele momento que a cabeça fala, aponta, já definiu, discerniu, já fez aquele checklist, já justificou, já objetivou, mas o coração tá teimoso. O coração ainda não tá conseguindo ficar ali na mesma sintonia. De certeza, né? A cabeça tá na frente, o coração tá meio retardatário nessa realização, essa conscientização do coração tá complicado. Coração é um troço meio teimoso, sabe, Paulinha? Ia falar sobre isso, Não ele é é fácil, rebelde, não. né? Rebelde, ele protesta e ele tem muitas vezes uma lealdade daquilo que ele se propõe, que por mais que a cabeça fique mostrando, olha aqui, ó, você já viu, você já sabe, tá? O coração fala, será? Ele bate mais Não forte. sei. O coração bate mais forte. Ele dá tem aquele uma frio na falsa barriga, esperança. ele conversa com a barriga e fala, não sei. E o coração, ele fica muitas vezes com algumas memórias fixadas, sabe? O coração, ele fica ali nostálgico, rememorando, ou então ele fica ressentido, ele fica fixado. E a cabeça fica trazendo essa razão o tempo inteiro. Então é uma briga do racional versus emocional que não é fácil. Pamela, muita gente fala dessa história do checklist que você falou, né? Então, por exemplo, você tá numa relação e aí, puxa, não tá tão fácil. E aí as pessoas, enfim, é um conselho, digamos, que eu já ouvi por aí. Às vezes tem até gente que, né, fala com revistas e tal, que é a história de escrever 2 colunas. O que tem de bom, o que tem de ruim. Que é completamente racionalizar a situação. Esse tipo de dinâmica, assim, de realmente pensar efetivamente aqui como se fosse um negócio, como se fosse
algo que a gente pode racionalizar de fato, é positivo? Isso vai ajudando o coração a entender? Ou é um exercício que não traz tantos resultados assim? Eu acho que tudo que você tentar e quiser fazer para te ajudar nessa fase de que você precisa se conscientizar de algumas coisas, se convencer de algumas coisas e tá muito difícil, vale a pena, não vou dizer que não. Eu só acho que a gente precisa primeiro sentir. Então, o coração é emoção, o coração é sentimento. Então, qual é o sentimento que está hoje aqui pulsando no meu peito? Ai, é falta, é saudade, é vontade, é medo, é insegurança, é inconformismo. Não sei qual é. Sinta, não rejeite, porque a gente tem uma tendência muito grande a se cobrar mentalmente, né? Não é para eu sentir isso, eu não tenho. E que não adianta eu virar para mim e falar, eu não tenho que sentir isso, né? É meio que um comportamento contraditório. Não sinta isso, estou sentindo, como faz? Né? Vou arrancar como do peito. Eu tenho uma paciente que ela fala, eu queria fazer uma lobotomia, arrancar do meu cérebro. Bom, mas não dá. Brilho Eterno, né? de uma Mente Sem Lembrança, gente. Assistam esse filme e percebam Boa, que boa. nunca dará certo. Boa, nunca dará certo. Adorei. Esse filme é bom pra caramba. Mas não tem como se arrancar, então o que dá pra fazer de um sentimento é sentir. Né? Eu vou sentir a raiva, vou sentir o incômodo, vou sentir esse amargor, eu vou sentir esse desespero inicial de que eu queria continuar, eu queria me manter, eu não queria perder, eu não queria terminar, eu não queria aceitar, faz parte, né? Depois que eu sinto bastante, e eu só sentindo que eu vou conseguir nomear os meus sentimentos, é um exercício muito legal. Então, Ia falar, assim, porque criança tem muita dificuldade, né, em nomear boa, sentimento. ótimo exemplo, mas o exemplo que você está dando é muito bom, porque às vezes quando eu vejo isso na criança, eu consigo também fazer comigo, porque nesses momentos a gente fica muito parecido com criança. Porque o Fica muito sentimento, emocional, ele fica tão grande. O que é isso exatamente? Que a razão não consegue acessar, né? Você não vira pra sua amiga e fala, amiga, pelo amor de Deus. E a sua amiga fala, ai, mas eu gosto, mas amiga. Então, assim, agora é amiga, mas amanhã é você, né? Na hora que a gente sente, a gente fica mesmo com essa emoção à flor da pele, que nem a criança. A criança às vezes tá chorando. Nem sabe filho, identificar, filho, o que né? que foi, filho? Ai, e fala palavras que você não consegue associar com o que realmente esteja acontecendo. Então, primeiro, respeite as suas emoções, tá? As emoções, elas precisam ter um lugar, porque a partir do momento que a emoção tem um lugar na tua situação, você consegue pegar esse montante, nomear os seus sentimentos, aí sim fazer algo sobre eles. Então põe na tua cabeça, não dá para evitar, mas eu posso fazer algo sobre. Isso é libertador, parece tão simples, mas é libertador. Para de negar a emoção, para de rejeitar o sentimento, para de fingir que você não está sentindo, para de ficar se obrigando a estar bem. Eu sempre falo para os pacientes, não se obrigue. Não se obrigue. Porque você está jogando e você está socando isso para algum lugar e que uma hora vai explodir. Vai virar um sintoma, vai virar uma doença, vai aparecer mais tarde, vai muitas vezes ser jogado numa conta de uma outra pessoa que não é essa. Então, viva. Depois disso, você começa a negociar com as suas emoções. Né? Você vai começar a negociar, que aí a cabeça vai entrando, entende? Emoção está na frente, a cabeça vai entrando. Bom, sabendo então onde vai pisar, né? Isso. Então, como chama esse sentimento? Eu tenho raiva. Mas por que eu tô tendo raiva? O que aconteceu? Aí você vai lembrando, aí você vai buscando algumas explicações plausíveis. Mas eu não consigo entender o porquê. Tá bom, você não vai entender o porquê, mas você pode entender o que você pode fazer agora sobre isso. Consegue superar? Isso, o que é inteligente agora eu fazer? Não sei. Por exemplo, o caso clássico, né? A pessoa terminou com você, mas você não queria que ela terminasse. Então, o primeiro movimento, a dor, o desespero, a tristeza. Então, eu tô sentindo e tô nomeando. Depois, eu vou conseguir abrir a cabeça do outro e fazer ele voltar para mim? Eu vou conseguir convencer o outro? Não tenho esse poder. Eu não tenho. Então, eu vou racionalizando, eu não tenho poder. Então, me resta agora é aceitar, mas eu não aceito. Então, tem um período que você não quer aceitar. Tem um período que essa pessoa tá na tua cabeça, que o pensamento tá recorrente, que tudo que você olha, você lembra ela. Você quer esquecer, mas você lembra. Você tá olhando a televisão, passa uma série, você lembra. Passa o comercial, você lembra. Tua amiga conta uma coisa, posta uma foto, você lembra. Então, tudo é associado, porque a tua cabeça tá cheia dessa pessoa, né? Tá lotada dela. Então, é um processo que eu vou entendendo também e respeitando as minhas emoções. Aí a razão já tá entrando, entende? Essa história de
superar uma pessoa que tira a gente da vida, fala que ama às vezes, né? Mas que não pode ficar, merece um episódio especial, Total, Pamela. isso aí a gente vai falar, né? Daquela pessoa que eu quero muito, mas por alguma razão ela não pode estar comigo, e principalmente aquela pessoa que fala que gosta muito, né? Pois é, que aí é desespero Eu gosto completo. de você, Como assim? Paulinha, Fica mas, aquela mas dúvida. não dá pra gente ficar junto. Mas Vai agora merecer, não é o momento. vai merecer Merece. um episódio completíssimo. Então a razão começa a entrar, né? Olha, eu quero muito, mas essa pessoa nesse momento não está comigo e eu não vou conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. Então você veja que já é uma tentativa de uma racionalizada nesse mecanismo emocional. Mas você vai lutar um pouco contra isso. Mas eu quero, mas eu sinto, mas meu Deus, tá bom, vai ficar um tempo assim. Aí você entra com outros aspectos racionais que vão te ajudar. Eu sei que eu gosto, então ó, eu me elucido, certo? Eu gosto, ainda tá muito grande para mim, eu tô sentindo muita coisa. Como eu posso me ajudar? Então, por exemplo, ficar fuçando, ficar procurando, ficar stalkeando, as amigas ficarem contando, os amigos ficarem dando a labrifada do que a pessoa fez, de onde ela foi, onde ela tá, se ela tá bem, se ela não tá, tal, vai ajudar? Não, não vai. Então, o racional entra Pra ajudar. nesse momento como um auxílio do que eu não vou fazer, mesmo que a minha emoção tá à flor da pele, mas eu vou colocando ali algumas regrinhas para eu me ajudar. Não vou stalkear. Ai, mas eu quero, mas eu não vou porque isso me machuca. É Tá. quando eu começo a dar uma racionalizada. Quando eu paro de olhar, quando eu paro de procurar, eu dou meio que uma estacionada nas informações que o meu cérebro capta. E aquela história de que os olhos não veem, o coração não sente, nesse momento eu confesso que é real. Porque como eu não estou vendo, eu fico um pouco com as memórias que eu tinha registrado até então. Quando as pessoas param de falar sobre esse indivíduo, quando eu paro de olhar, quando eu paro de ver no feed, quando eu paro de procurar, as minhas memórias elas começam a ficar um pouco mais limitadas e novas memórias vão tomando espaço. Porque aí eu vejo outras coisas, tem outros assuntos e, querendo ou não, o cérebro tem uma limitação daquilo que entra. Então vai ficando um pouco mais enfraquecido. Deu para entender? Tem uma pergunta, Pamela. Aí a gente tá falando de um caso que a gente vai se aproximar, que é quando uma outra pessoa decide por você, né? Então, tipo, decidiu, acabou. Mas e quando, no caso, você teria que tomar uma atitude, né? Então, você tá num relacionamento em que você percebe que se você não fizer nada, você não vai conseguir sair dele. E você Mas- tá estacionada, mobilizada por esse coração. E a Então. outra pessoa não vai falar, não, essa relação acabou, entendeu? E agora lide com isso, enfim. Não, a pessoa tá lá numa troca passiva-agressiva, sei lá, tá uma coisa Olha, ruim, mas é você que tem que tomar atitude. No exemplo da relação abusiva, a situação é essa. O abusador, ele não quer que você saia, porque ele alimenta desse pescocinho. Então, para você exercer este movimento, para você se afastar, para você começar a deixar tua cabeça liderar, porque o teu coração quer estar. O teu coração tá doente também. Ele quer continuar ali. Também é importante que você se ajude nessas regrinhas. Então eu preciso ter a consciência que essa relação não faz bem para mim. Por quê? Por isso que aí o listar é interessante, não só escrever, mas se contar. Quando você está numa relação abusiva, você tem uma tendência de olhar também só aspectos que são bons. Então a pessoa faz N coisas, né? Tem N comportamentos surreais, inaceitáveis, descabidos, mas você fica enfatizando aquela coisinha que é boa e que te prende. Quando você vai percebendo que na somatória das condutas há uma periodicidade, há uma frequência de interações patológicas, você vai contando isso. Quem que vai te contar? O racional. Porque o coração, ele quer ainda, porque eu gosto, porque Tá eu reativo, quero, né? Tá tal. tentando. Mas aí o racional, a cabeça entra e começa a falar, epa, ó, isso aqui não te faz bem. Ó, olha o quanto que você tá chorando, olha o quanto tá te machucando, olha o quanto tá te humilhando. Então o racional, ele vai ter um papel gigantesco ali. Mas se você não seguir algumas regrinhas, se você não seguir, por exemplo, numa relação abusiva, preciso me fortalecer. Preciso lembrar das coisas que são minhas, individuais e que me fazem bem. Preciso me reaproximar dos meus. Preciso lembrar
qual é a minha personalidade. Preciso priorizar o que é importante para mim. Isso vem de ordem racional e vai dar uma driblada nesse emocional que está completamente sequestrado pela relação abusiva. Vai ser um esforço, né? Vai ser um Pamela? baita esforço. Não adianta imaginar que é alguma coisa tranquila. Não, mas a cada Possível. passo você tá mais forte, né? A cada momento, você ligou para aquela amiga que você se afastou porque a pessoa não gostava, mas você gosta muito e sente saudade. É um passo. Você resgatou um hobby que te fazia super bem e que você tinha abandonado. Mais um passo. Você voltou a falar com a tua mãe que você estava ignorando porque a pessoa que você se relaciona se incomodava. Mais um passo. E isso vai fazendo com que você vai se integrando e lembrando o principal. Aí o racional. Que você não precisa desta pessoa, que você não depende dela, mas que você tem a sua autonomia, que você depende de você e que você estará com essa pessoa se você escolher estar com ela. E se ela tiver ali os requisitos e se ela tiver as posturas que realmente você quer para a tua vida, que realmente faça bem. Relacionamento não é dor, relacionamento é algo bom. Quando é dor, quando é sufoco, quando é perseguição, quando são brigas, quando é uma tortura, a gente está falando de outra coisa, de uma relação patológica e não de um relacionamento salutar. Nessa questão também da cabeça já decidiu e o coração ainda não, eu vejo alguns casos, enfim, vou falar de amigas porque são próximas e acabam confessando coisas que estão vivendo, de pessoas que realmente sabem e que falam abertamente, né, na intimidade com uma amiga de que tá vendo que aquilo não vai dar certo e acabam piorando ainda mais a situação por não conseguir sair dela, sabe assim? Piorando por se cobrar muito de, putz, não sei porque eu não saio, por que eu não consigo, sabe assim? De entrar numa autocobrança de não conseguir sair da dinâmica e de quando tá vivendo com a pessoa nessa dinâmica que já não está legal, agravar ainda mais, tipo, aquilo entrar num buraco maior ainda, porque na verdade você tá tentando sair daquele buraco, mas parece que você tá cavando mais fundo, sabe assim? Eu tenho um pouco de receio dos desabafos. Às vezes eu sinto que tem pessoas que desabafam muito, e aí falam para terapeuta, falam para amiga, para amigo e tal, para mãe, para o pai, aí dá uma envenenada em todo mundo, né? Parece que tem uma fantasia de que naquele momento tá colocando tudo que é ruim para essas pessoas e vai aliviar. Só que é uma sensação de um prazer imediato, porque na verdade o relacionamento continua e essa tortura persiste. Eu costumo dizer para essas pessoas que relacionamento não é condição. Porque a fala tem muito uma ideia de condição. Ai, tá horrível, tal. Ai, mas meu Deus, eu não aguento. Mas parece que eu não aguento, mas você é obrigado a estar lá. Ninguém é obrigado. E a gente precisa se contar isso, né? Eu acho que toda relação que traz prejuízos importantes emocionais ou físicos, a gente precisa sempre se lembrar. Ei, sou obrigado a estar aqui, né? Eu não sou obrigado a estar nesse relacionamento. Eu estarei aqui se isso for bom para mim. Se isso não tá legal, se tá me ferindo, eu tô contando para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu vou me contando outras histórias para que eu continue, agora melhorou. Ah, não, ele só é assim quando ele bebe. Ah, não, ele só fica assim porque ele tá depressivo. Ah, ele tem um transtorno, coitado, ele precisa tomar uma medicação, ele vai melhorar. Ah, ele é uma pessoa difícil, ele tem um temperamento complicado, mas ele tem bom coração. E a pior de todas, ai, ele é muito difícil, nossa, ele me magoa tanto, mas no fundo, ele é uma boa pessoa. Que fundo, Paulinha? A gente não tem que buscar ninguém no fundo. Eu acho que as relações elas têm que ser positivas no raso, na margem, no fundo, no meio. Não tem que ir só no fundo. E eu não tenho que ficar buscando justificativas para permanecer numa relação medíocre, limítrofe, abusiva, tóxica. Então, vamos tomar cuidado um pouco com esses desabafos e não esquecer que o ser humano ele é adaptável. Todos nós somos muito acostumados a algumas dinâmicas e a gente tem que entender que esse costume é perigoso. Então a gente se acostuma com muita coisa boa, mas também com muita coisa que não é boa. Então perceber que eu estou adaptado, mas que aquilo não é uma zona confortável, é só uma zona familiar, é fundamental para eu perceber a importância de sair dali. Agora, Pamela, imaginando que a gente chegou ali num platô onde coração e cabeça estão equilibrados e você conseguiu tomar uma decisão.
de um rompimento, ou enfim, Uma do que mudança de você conduta. precisar. E aí tem as consequências disso também, né? Desse processo. Você falou de marcas que a gente carrega, a gente costuma falar bastante disso, padrões que a gente estabelece. É legal fazer uma reflexão, assim, depois de vencer esse coração incontrolável, que, enfim, foi domado pela razão, Eu acho que pelas quando atitudes. eu acho que quando o coração ele dá aquela equiparada no racional e você percebe que o teu racional ele está pensando e o teu coração está acompanhando, eu acho que você chegou aonde tinha que chegar. Tá. Eu acho que isso para mim é um retrato de uma superação. Eu acho que você superou quando você entende aquela situação e o teu coração ele consegue transitar diante daquilo sem jogar contra. Né? Você não precisa ficar brigando com o teu coração, nem oprimindo. Não, você já conseguiu chegar ali num acordo. Isso é muito bom e todos nós podemos fazer isso, seja a situação que for. E é isso, imagino que sinalize um amadurecimento Isso. que a gente leva para frente, que a gente carrega, porque muita gente tem medo de se machucar sempre, sabe? Assim, de que vive as coisas e talvez sem aprender nada. Eu discordo, eu acho que a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Não sei, você como psicóloga pode trazer Eu acho também. que total e fica aqui a dica, eu acho importante a gente ressaltar que muitas vezes eu vou entender que não é possível estar com alguém, mas ainda vou ter um sentimento por essa pessoa. Existem momentos em que eu vou ter, de repente, um juízo acerca daquilo que aconteceu negativo, mas nem por isso eu vou precisar viver ressentido eternamente. Eu vou compreender... Nossa, já pensei em vários episódios anteriores. Amor de risco, vai lá na primeira temporada. Boa. Desculpe-se. Vai na Isso. outra, aqui nessa Não, temporada recente. Porque o que acontece? Eu acho que às vezes a gente tem a ideia de que tudo vai ter uma explicação e que o desfecho tem que ser só de uma determinada forma, entende? Então, assim, sabe aquela história de que o amor da minha vida tem que estar na minha vida? De repente eu vou entender que eu tive uma paixão absurda ali, mas que não era pra minha vida, tanto que eu não estou com essa pessoa que eu posso ser feliz com outra. Então, quando o coração ele consegue ter uma boa negociação e uma boa conversa com o nosso intelecto, com o nosso racional, a gente consegue transitar sobre as contingências da nossa vida de uma maneira muito mais inteligente, né? De uma maneira muito mais saudável. Você acha que a gente idealiza muito finais felizes, constrói castelos de areia, e aí às vezes é difícil pra gente mesmo perceber e interiorizar que não deu certo? Aí que tá, né? Eu acho que a gente precisa ressignificar o não deu certo, né? Deu certo. Deu do jeito que tinha que dar. Então, eu costumo dizer uma coisa, repito várias vezes, não precisa ser para sempre para significar. Tudo, seja um trabalho, seja um projeto, seja um relacionamento, seja alguma coisa que você teve, né, na tua vida. Eu acho que a gente tem muito essa necessidade de ter aquilo ali para sempre, por isso que o ser humano é muito ter, né? E lembrar que o sentir, ele precisa de segundos para se tornar eterno. Então, amplie um pouco a tua mente, lembre-se que tem várias alternativas de você conseguir ressignificar uma situação que tenha acontecido na tua vida e que a saída não é única, que você pode exercitar muito as suas reflexões, as suas conversas com várias pessoas e conversar com a sua própria história, inclusive, e entender que dá para a gente ter várias releituras a respeito de situações que a gente achava que só poderia ser de uma determinada forma. E também é aquela velha história, né? Quando você está vivendo na aflição, você perde um pouco a perspectiva, né? De quantas outras coisas você ainda vai viver. É uma coisa meio adolescente isso, mas a gente acaba se vendo nessa situação, às vezes adulto, de achar que é o fim, que acabou, que não tem mais, que nunca mais, que não acontece de novo. Sabe que eu estudo, né, muito da psicologia sistêmica. Adoro, sou suspeita, né? Já estou puxando sarda aqui para minha linha. Mas uma das coisas que mais me encantaram nesse estudo, nesse aprofundar do equilíbrio sistêmico, é que tudo na vida vai obedecer esse equilíbrio. Então, tudo tem uma razão.
Uma porta que se fecha, uma janela que se abre, uma doença que aparece, uma perda, um início, uma aquisição. Então, tudo tem muito a ver com essa nossa caminhada de aprimoramento, né? Do quanto a gente está evoluindo quanto ser humano. Na verdade, é tudo por isso, né? Tudo vai acontecendo em prol dessa evolução. Então, nunca se esqueça, você que está aí vivendo uma situação complicada, difícil, que fica se questionando por quê? Calma, que essas respostas virão em forma de encontros e realizações. Tá vendo? Agora você pode dar um levante aí. É isso aí. Dá um levante ou manda para quem tá precisando de um levante. Quem tá precisando pensar, né? Parar de se Isso culpar mesmo. por não conseguir tomar decisão agora. Talvez seja a hora de reconhecer seus sentimentos para poder dar o próximo passo, né, Pamela? Tem algumas coisas que a gente precisa perder na vida para ganhar outras. Tem algumas pessoas que precisam sair da nossa vida para a gente se encontrar. Tem fins que nos apontam inícios. E tudo é muito maior do que parece ser. Só que às vezes, do lugar que a gente está, não dá para enxergar. A gente precisa caminhar um pouco mais para enxergar melhor o horizonte. Cata essa, gente. Multiplica, por favor, para todo mundo abrir, ampliar esse olhar. Olha, mais uma vez um prazer de conversar com a Pamela. E você pode fazer isso. A Pamela faz live toda segunda-feira no Instagram. Isso Você às pode 19h30, no @psipamela, @psipamela. toda segunda-feira. E a gente está com um projeto Top Secret aqui. Não podemos contar muitos detalhes, mas que conta também com a sua participação. É só você mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o WhatsApp 11 93117 0620. Não fala sobre a sua identidade, que a gente não quer te expor, não, tá? A gente só quer saber uma história, uma pergunta a respeito do seguinte. Você já foi ignorado? Hã? Rejeitado? Bloqueado no Zap? Não sei. Conta pra gente. Isso vai pautar um... Não posso falar o que é. Ah, meu Deus. Vai pautar uma coisa muito legal aqui que vai acontecer. Vocês vão gostar. Com a Jovem Pan e com a Pamela Magalhães. Então, mandem aí a mensagem de vocês. 11 931 70620. Essa é a edição de número 14 do nosso... 14 não, a louca. 11 do nosso Coração Peludo. A próxima é a última dessa temporada, Pamela. Ah, eu já tô com saudade, ó. Nem aconteceu. Quando você fala isso da última da temporada, dá um negocinho Não dá, aqui. a gente Dá um já negocinho fechando. no estômago. Uma segunda temporada. Vamos ter que domar esse nosso sentimento. E a gente ama fazer, né, Paulinha? É uma delícia. A gente ama fazer. E o muito reconhecimento de vocês Super. marcam a gente no Instagram. bom. Ah, é? Posso falar? Sempre digo e repito. Marquem, @psipamela, @Paulinha Carvalho. Coloca lá onde vocês estão escutando. Vocês estão escutando andando de bicicleta, fazendo faxina na casa, cozinhando. Estão lá na varanda, tomando vinhozinho. A gente quer saber, tá? Porque isso inspira ainda mais. Dá mais vontade de abrir uma nova temporada aí com temas sugeridos aí. por vocês. Aliás, surgiram temas. Eu já ia falar, já dá um spoiler aqui. O próximo tema que eu quero fazer foi uma sugestão muito legal de um ouvinte. Maravilhoso. Ponto final no nosso Coração Peludo dessa semana. Até a semana que vem. Tchau, Pamela. Beijos, tchau, tchau. Coração Peludo.